Para quem estiver interessado na continuidade do seu povo em termos demográficos, saibam que o ano de 2025 trouxe dados absolutamente preocupantes, com recordes absolutamente indescritíveis, que tornam a teoria da substituição uma evidência tão grande que não precisa de ser discutida de maneira nenhuma. Vamos ver esta notícia, ver estes dados e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, 1 em cada 3 bebés nasce de mãe estrangeira. Isto é em termos nacionais, mas veja o distrito de Setúbal, porque o distrito de Setúbal, em termos demográficos, é aquilo para o qual se encaminha todo o país em termos demográficos. Mas vamos ver. Tem aqui distrito de Setúbal lidera a lista, mais de 9.000 bebés nascidos em 2025 têm mãe brasileira, a imigração já representa 28% da natalidade nacional, o valor mais elevado de sempre. E, portanto, isto é uma evidência de que é preocupante. Houve cerca de 89.000 bebés nascidos em 2025 e 28% deste total corresponde a mães estrangeiras, o valor mais elevado de sempre. Portanto, eu acho que mesmo as pessoas que debatem demografia como se fosse um conjunto de números abstratos que não tivesse qualquer correspondência civilizacional e em termos de continuidade da nação, eu acho que os próprios assumem que a demografia está numa mudança absolutamente indescritível e que, no meu entender, enquanto nacionalista, não é de todo desejável. Nós temos que levar em consideração que os povos, as nações, são feitos por um conjunto de pessoas. E consoante essas pessoas, há nações diferentes. Esse é o pressuposto da nação, que é: há um conjunto de pessoas que têm uma determinada cultura, que têm uma determinada língua, que têm determinados antepassados, que têm determinados pais e avós, e há fundadores da nação, e há acontecimentos fundadores da nação, que em determinadas circunstâncias são arbitrários. Aliás, o próprio Alain de Benoist explica isso sobre os acontecimentos fundadores da nação. Ele explica isso num livro que eu já mostrei aqui, que é da editora Contracorrente, em que se fala Nós e os Outros, a problemática da identidade. Se quiserem, investiguem, que o livro é muito bom, mas ele basicamente fala da arbitrariedade da escolha dos acontecimentos fundadores de uma nação. Em Portugal discute-se se é realmente 1143, se é uma data anterior. Enfim, é uma discussão que pode ser tida. Quando é que Portugal passou a ser Portugal? Isso é uma discussão que pode ser tida, mas parece mais ou menos unânime que temos mais de 900 anos de história. E, portanto, em última instância, esses 900 anos de história foram feitos com um conjunto de pessoas. Essas pessoas querem a sua continuidade histórica, querem continuar a existir. E o que nós fazemos quando trazemos pessoas que não falam a nossa língua, não têm a nossa cultura, não têm nada a ver connosco, têm antepassados diferentes, têm backgrounds históricos diferentes e têm outro tipo de características, o que nós conseguimos perceber é que se essas pessoas entrarem em massa, Portugal deixa de existir. E porque há pessoas que dizem, bom, mas não há Portugal sem imigração. Eu acho que não há Portugal sem portugueses. Esse é que é o meu ponto. Portanto, a minha preocupação é muito maior com a continuidade dos portugueses do que com o 0,01% do PIB que nós acrescentamos com a imigração. Até porque há determinadas estatísticas que não levam evidentemente em consideração os custos da imigração. O que nós sabemos, obviamente, e não é preciso não ter um doutoramento em estatística para perceber isto, estas pessoas que vêm e que têm mão de obra que é utilizada como semi-escrava, perdoem-me a expressão, mas que têm uma determinada mão de obra com poucas qualificações, com baixas qualificações. Essa mão de obra, levando em consideração a atual formulação do sistema, seja do Serviço Nacional de Saúde, seja outro, vai trazer necessidades, não só de médicos, como custos ao Serviço Nacional de Saúde, não só de professores, como custos para as escolas públicas. E do ponto de vista do mercado da habitação, por exemplo, que ninguém me diga que em 7 anos a imigração quadruplica e estas pessoas não vão procurar casa. Mas achavam o quê? Que estas pessoas iam à Decathlon comprar uma tenda e iriam acampar por toda a parte no país? É certo que algumas delas fazem isso. Isso não é evidentemente um cenário desejado para ninguém. Agora,
É evidente que vai gerar uma procura no mercado da habitação que não tem correspondência na oferta, porque enquanto que a oferta continua a crescer ao mesmo ritmo ou até está mais ou menos estagnada, nós aumentamos brutalmente a presença de imigrantes. E por isso é que temos um dos maiores, em 2025, se não me falha a memória, um dos maiores crescimentos do preço da habitação, porque há países que, apesar de estarem a receber imigração em massa e disso não ter nada de útil para a continuidade de um povo, o que é facto é que constroem com mais capacidade do que nós e têm maior capacidade de construção. Por terem maior capacidade de construção, têm um menor aumento do preço da habitação. Eu não estou a dizer que é apenas uma dimensão, eu não estou a dizer que é a única dimensão do problema da habitação, mas é sem dúvida nenhuma uma significativa. Isto estou a falar em termos de números. Agora, há coisas que não se medem pelo valor de mercado que têm. E este é um dos problemas dos liberais, porque acreditam que tudo o que existe é algo que se pode trocar, é algo que eu vos posso vender e vocês me podem comprar. Não funciona assim. Há coisas que não têm preço e que têm valor precisamente por não terem preço, que é a identidade nacional. Qual é o preço da identidade nacional? Pergunto eu a um liberal. Qual é o preço de vocês chegarem a Lisboa e não ouvirem uma única vez a vossa língua? Qual é o preço de vocês irem ao sul do país, inclusive em locais onde o Chega costuma vencer as eleições, e verem ruas absolutamente descaracterizadas, pessoas que não têm nada a ver connosco, e vemos ruas completas daquelas lojas de produtos de 1€, em que estão registados 2, 3 funcionários a vender produtos de 1€ e 2, têm rendas de milhares de euros e aquela loja continua a existir, ninguém sabe bem como, quer dizer, sabemos todos como, e a substituição populacional continua em curso. Eu vou apenas mostrar-vos mais uns dados, porque na verdade os dados são alguns, mas estamos numa situação absolutamente dramática, e saibam que em Lisboa a coisa não está muito melhor. Ora, como eu dizia, tem aqui 89 mil bebés registados em 2025 em Portugal, aproximadamente 25 mil são filhos de mães estrangeiras. Segundo avança o CM, o distrito de Setúbal surge como o caso mais expressivo do continente. 49,3% dos 3 mil nascimentos tiveram mães de nacionalidade estrangeira. Em vários concelhos da área metropolitana de Lisboa, como Sintra, Amadora, Odivelas, Barreiro e Seixal, os nascimentos de filhos de mães estrangeiras já ultrapassam os de mães portuguesas. E, portanto, como sabem, tem aqui, estamos a falar de uma situação absolutamente dramática, em que há determinadas zonas em que os estrangeiros têm mais nascimentos que os nacionais, em que há uma descaracterização completa. E depois as pessoas dizem, bom, mas tens ódio aos estrangeiros. Eu não tenho ódio a ninguém, mas se eu for ao país destas pessoas e começar com o meu povo a ter mais filhos do que elas, toda a gente vai reagir por uma questão de autodefesa, não é por ódio a seja quem for. Agora, eu não quero é que a minha casa seja ocupada por outras pessoas. A minha casa é este país, e é a única casa que o povo português tem. Estas pessoas, se o país acabar amanhã, piram-se todas para a sua terra. Eu cá estarei por este país. E, portanto, eu tenho o direito a dizer o que se passa em minha casa. Nós temos o direito, aliás, e é um direito que ninguém nos pode retirar, por muito que a narrativa do politicamente correto o diga, mas é um direito que ninguém nos pode tirar, que é o direito de decidir quem é que fica e quem é que sai. E não temos que dar justificações sobre o assunto. É exatamente a mesma coisa dentro de uma casa, uma habitação. Vocês recebem convidados e a partir de agora não querem que haja mais pessoas dentro da vossa casa. O vosso amigo ligou para um terceiro e chamou-o para a vossa casa, e vocês podem recusar-lhe a entrada sem lhe dizer o que quer que seja, porque vocês não têm que dar justificações sobre quem é que está na vossa casa. E, portanto, o meu povo está a ser substituído. A taxa de natalidade do meu povo é baixa, e eu acho que é importante levarmos em consideração que ninguém quer ser substituído. Se colocarmos um referendo em cima da mesa publicamente, vocês verão os resultados. Evidentemente que não o fazem, porque toda a gente sabe quais é que são os resultados. Faro, que tem no conjunto dos distritos, Faro, Lisboa, concentram 62% dos nascimentos de mães estrangeiras. Em Portugal, indica o mesmo jornal. Em sentido inverso, os valores mais baixos encontram-se nos Açores, 4,8%, em Vila Real, 11,8%, na Madeira, 13%. Ainda assim, na Ilha do Corvo dos Açores, um dos 2 bebés nascidos em 2025 é filho de mãe estrangeira. Entre as mães estrangeiras, as brasileiras continuam a liderar com larga margem, seguidas das angolanas, cabo-verdianas, indianas e guineenses. E, portanto, eu acho que o problema da imigração
é generalizado. Nós não temos que receber mais imigrantes, venham de onde vierem, sejam dos PALOP, sejam de onde quer que seja, não temos que receber mais imigrantes, temos imigrantes a mais. Não é dizer porque são dos PALOP e falam português que eu quero mais imigração. Já temos imigração a mais, não importa a língua em que falam. E, portanto, temos que ter menos imigração, tem que haver menos imigração, e a que ficar, que eu acho que tem que ser em quantidades muito mais pequenas, tem que ser integrada, evidentemente. Não há cá essa conversa de guetos ou de no-go zones em Portugal. No meu entender, o que tem que acontecer é, sim senhora, temos um determinado número de imigrantes, muito mais baixo do que este limite não pode ser ultrapassado, e as pessoas que cá estiverem têm que estar a trabalhar, têm que se sustentar a si mesmas, têm que estar a contribuir. Se arranjarem desacatos, não importa por quão pequenos que sejam, têm que voltar ao seu país. Não estou a falar de multas de trânsito, e se multas de trânsito qualquer um tem, não é isso que se está a falar, evidentemente. Estou a falar de desacatos, andarem a partir montras, andarem em atos de violência, tráfico de droga, o que quer que seja, estão aqui, comportam-se. Não se comportam, voltam para o seu país, e tem que ser nas 24 horas seguintes. Não tem que haver cá 3 meses de deliberação de um tribunal administrativo ou judicial para ver se estas pessoas têm que sair. É 24 horas depois. E eu acho que, em última instância, para terminar o vídeo, temos que começar a falar, sem dúvida nenhuma, de um plano de repatriamentos em massa em que centenas de milhares de pessoas, no meu entender, terão que ir para a sua terra, e esse repatriamento não precisa obrigatoriamente ser forçado, violento. Eu não abdico da humanidade neste processo, mas as coisas têm que, evidentemente, ser feitas, e não se fala apenas de pegar nas pessoas e enfiá-las no avião. Há vários tipos de incentivos estatais que o Estado pode ter para devolver estas pessoas ao seu país. E, portanto, em última instância, era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.